A paz do Senhor, família. Vamos meditar na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Romanos capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Em algum momento das nossas vidas, vamos dizer assim, alguém semeou a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus usou a vida de alguém para semear nos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele vai até mesmo citar uma passagem do livro de Isaías, que vai dizer assim no versículo 20, de Romanos capítulo 10, presta atenção. E Isaías ousadamente diz: fui encontrado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Do mesmo modo que Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então Deus usou a vida de alguém, independentemente de religião, para semear no seu coração. Às vezes, este servo de Deus que semeou no seu coração, ele usou até mesmo alguns textos bíblicos. Às vezes, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. E ele sendo usado, ele falou no seu coração: essa situação vai mudar, mas você precisa ter fé, você precisa ter fé. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das provas das coisas que se não vê. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu vou até abrir aqui Hebreus capítulo 11 e vou ler o versículo 6. Vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, às vezes, meu irmão, o irmão está passando por um momento difícil, ou já passou e Deus deu a vitória. E as palavras que foram lançadas no coração do irmão foi até mesmo estas que eu vou citar aqui, ó, Salmos 23, vai dizer assim: ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você vê aqui, ó, por isso que eu falo assim, muitas pessoas perderam a fé porque deixaram de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você ouve a palavra de Cristo, você tem fé ali, você tem esperança. Você tem esperança. Então vai dizer assim no versículo 2, ó, ele me faz repousar em pasto verdejante, ele me conduz mansamente a águas tranquilas. Ele vai dizer assim, ó, restaura minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria nenhum mal, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, diante de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui no versículo 6 é onde que eu falo que muitas pessoas perderam a fé por deixarem de estar ali na presença de Deus, de estar na casa do Senhor. Porque quando o salmista Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aqui está a base dele, no versículo 6.
Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Ele vai dizer, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Então, às vezes está um exército acampando assim, para querer o seu mal, para tentar te destruir. Mas olha aqui o Salmo 23, por isso que eu falo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E quando você vai na casa do nosso Deus Todo-Poderoso, vem a fé. Agindo Deus, quem impedirá? Você tenha certeza, Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Olha aqui no versículo 3 de Salmos 27. Se um exército se acampasse contra mim, meu coração não temeria. Ele está falando de um exército. Às vezes, está tendo uma pessoa que está levantando aí contra você e você já está com medo. O salmista aqui está falando de um exército. Um exército. Então, se tem uma pessoa que se levantou contra você, confia no Senhor. Ora por esta pessoa e confia no Senhor. Porque olha o que o salmista está dizendo. Se um exército se acampasse contra mim, meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, estarei confiando no Senhor. Ele vai dizer aqui, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e fazer perguntas em seu tempo. Então, ele está deixando bem claro que ainda se um exército se levantasse contra mim, eu não temeria, uma guerra, eu confiaria no Senhor, mas ele vai falar o segredo. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, a beleza do Senhor. Por isso que eu estou dizendo, tem muitas pessoas que não têm mais fé, deixaram de congregar. Por isso que não está vencendo. Por isso que a situação não está mudando. Aqui do Salmo 25, olha aqui, referências boas. Salmo 25, versículo 15. Meus olhos estão fixados constantemente no Senhor, pois Ele tirará do laço meus pés. Então, olha aqui, quando os nossos olhos estão fixados constantemente no Senhor, que as pessoas podem pode tramar ali contra a minha pessoa também, mas o salmista está dizendo que o Senhor ele vai tirando assim. Por quê? Porque os nossos olhos estão no Senhor. Isso é fé. Isso é fé. É igual aqui, vou citar também outra passagem, Salmo 91, você conhece bem esse salmo, né? Que vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente, em outras linguagens. Então, olha, eu vou citar outro salmo aqui, Salmo 121, que vai dizer assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Tem até uma melodia, né? Um louvor desse salmo,
vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que os meus pés vacilem. O Senhor é quem me guarda. Então, igual eu disse no começo, alguém semeou essas palavras nos nossos corações, Voltando aqui para o livro, aqui Romanos, capítulo 10, no versículo 20, versículo 17, lembrando que ora a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Por isso que eu aconselho o irmão que está assistindo, que está afastado, afastada, volte a ouvir pregações, volte para a casa do Senhor, volte a congregar, porque a palavra de Deus, ela nos dá força, Aqui no versículo 20, meu irmão, para você que já está firme e forte, ele vai dizer, vou até ler novamente: fui encontrado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Versículo 21, a respeito de Israel, porém diz, estendi todo o dia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então aqui Paulo ele até está se referindo aos judeus, não é nas nossas vidas. Aqui ele está se referindo aos judeus. Vai dizer assim, no versículo 21, a respeito de Israel, porém diz, estendi todo o dia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, entenda isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, do mesmo modo que eu falei, semeei no coração do irmão, da irmã, por o irmão e a irmã ter fé, esperar no Senhor, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, a sua vida vai mudar. Essa situação que você está passando, que você está enfrentando, Deus vai te dar a vitória. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E Deus não é o homem para que minta. Da mesma maneira, agora você tem que ter fé, meu irmão. Agora, para a salvação. E o que é ter fé para a salvação? É obedecer às palavras do nosso Deus Todo-Poderoso. É aceitar as disciplinas da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque às vezes as pessoas pensam lá, Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos e as maldições. Mas no Novo Testamento não é assim. Irmão. Quantas pessoas que o irmão e a irmã conhecem que não vão na igreja e são abençoadas? Quantas pessoas não vão à igreja e são abençoadas? Mas o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu estou falando aqui, injetando fé na vida do irmão, que Deus vai fazer coisas grandes na vida do irmão. Mas não quer dizer que os milagres que Deus vai operar na minha vida e na sua vida, quer dizer que iremos entrar no reino de Deus. Igual Jesus Cristo vai dizer no Evangelho relatado por João, capítulo 3, no versículo 5, quando ele fala com Nicodemos, em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar, tem que haver santidade. Aí, por exemplo, não depende de Deus, depende de você. Depende de Deus, depende de você. Para fazer os milagres na sua vida, assim aí é Deus. Aí é Deus. Aqui, a palavra
foi lançada, meu irmão, ela não volta a fazer. Quantas pessoas receberam milagres sem estar esperando, assim, Deus agiu? Eu nem esperava por isso, recebi. Mas agora, eu quero falar para os irmãos que para entrar na Nova Jerusalém, aí tem que ter santidade. Aí tem que ter santidade. Mateus capítulo 5, versículo 5 em diante, vai dizer o segredo. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Quem são esses que sofrem perseguição, pastor? São esses que guardam a palavra de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Às vezes tem pessoas que o inimigo, ele vai fazer de tudo assim para a pessoa perder a fé, para a pessoa não guardar a palavra do Senhor. Um irmão estava falando para mim que ele fez um orçamento para uma empresa e o orçamento que ele fez era 3.000. Aí o encarregado lá, tomava conta lá da empresa, falou assim, faça para mim uma nota de 20.000. De 20.000. E ele falou, não, eu não posso fazer isso. É 3.000. Aí ele falou, você não vai fazer? Faça de 15 pelo menos. Aí ele falou assim, não, eu não posso. Eu não posso. E o rapaz falou assim, não, então tá bom, então eu não vou pegar o seu serviço, não vou procurar outro. E ele preferiu ali perder do que fazer algo que é errado. Algo que é errado. Então ser perseguido, meu irmão, é guardar a palavra do Senhor. É guardar a palavra do Senhor. Igual eu estou lendo aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17 em diante, o 20, li o 21. Agora eu vou ler aqui Romanos capítulo 11, para os irmãos entenderem o texto. Você lembra que eu citei aqui de Romanos capítulo 10, versículo 21, que vai dizer assim, eu vou até citar novamente. A respeito de Israel, porém diz, estendi todo o dia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Você vê que Deus ali estendia mesmo. Em ler lá o Antigo Testamento, é que Deus deu várias vitórias, estendia as mãos ali para eles andarem no caminho do Senhor, mas eles não aceitaram. Eles não deram ouvido. E agora somos nós agora. Porque olha aqui o que ele vai dizer aqui, ó. O Romanos capítulo 11, versículo 15. Pois se a rejeição deles trouxe reconciliação ao mundo, que será sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Ele vai dizer assim, ó, que a rejeição deles nos trouxe, vamos dizer assim, nos trouxe vida. A rejeição deles, você vai entender, olha aqui no versículo 16. E se as primícias forem santas, também toda a massa o será. Se a raiz for santa, também os ramos o serão. Então aqui ele está deixando bem claro. As primícias, ele está falando dele. Ele é a primícia. Ele é a primícia. Na hora que ele fala da raiz, então ele fala que os ramos também têm que ser santos. Da mesma maneira que ele foi santo, devemos ser santos. Agora, Paulo está falando com gentios e os gentios somos nós. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 17: se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado entre eles, e te tornaste participante da ceifa da raiz da oliveira,
Então ele está falando assim, ó, por causa da rejeição, da desobediência deles, eles foram cortados da videira. Eles foram cortados da videira. E quando ele cita aqui oliveira braba somos nós. Somos nós. Somos nós. Que foi enxertado no lugar daqueles que foram cortados, que foram os judeus. Né? Que foram os judeus. E nós foi enxertados ali. A gente foi ali, ó, enxertados. Então olha o que ele vai continuar dizendo. Presta bem atenção nisso. Na hora que ele falou oliveira braba, somos nós aqui, entenda isso. Mas Deus ali, ele vai nos discipulando através da palavra, através de seus escolhidos, os pastores. Ele vai ali nos discipulando. Tem até eu vou até citar um filme que eu assisti, eu só não vou lembrar o nome, que era um cavalo selvagem, e ele foi pego, e levaram ele, né, para uma fazenda, e ali eles cuidavam assim do cavalo, tratava ele, amansava ele, para depois vender. E esse cavalo ninguém conseguia amansar, porque ele era brabo demais. Até que uma mocinha, uma menina, ela se identificou com o cavalo se identificou com ela, e ela começou ali a ter um carinho com esse cavalo, cuidar desse cavalo, e ela era a única que conseguia se aproximar do cavalo, sem o cavalo querer ir para cima. E ela foi pegando essa amizade com esse cavalo. Aí sabe o que ela fez assim para amansar esse cavalo? Ela pegou um pano assim e jogou assim nas costas do cavalo assim. O cavalo saía correndo. E ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela falou assim, eu vou amansar esse cavalo brabo. Depois ela deixava ele aquietar lá o coração, ia lá perto dele novamente, fazia um carinho e jogava de novo o pano. Vamos dizer assim, o pano. Aí ele ficava lá, saía. Aí de tanto ela insistir, ele acabou confiando ali. Aí ele deixou o pano assim nele. Aí ela foi, deu uma volta com ele, com esse pano em cima. Deu uma volta com ele. Depois, no outro dia, ela jogou de novo esse pano. Ele já se acostumou com o pano. Até que um dia ela jogou, foi a sela. Ele ficou ali. O que é isso? Ela prendeu a sela assim, prendeu a sela assim, ó. E saiu andando assim com ele. Ela não montou de cima, não. Foi indo. E conversando, você precisa confiar. Até que depois ela conseguiu montar em cima. Então, assim, só estou dando um exemplo. Bom, na hora que eu falo de oliveira braba, Deus ele vem nos amansando ali, vem nos santificando. Né? Eu era brutão, eu era brabão. Né? E hoje, através da palavra de Deus, eu sou calmo, sou manso. Amém? Então, entenda isso. Ele vai dizer no versículo 18, não te glories contra os ramos, se te gloriares, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então tem até aquela passagem de Jeremias, que eu gosto muito, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, aí que ele fala assim, ó, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se glorie nisso, em conhecer o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, meu irmão, é igual ao início que eu citei. Né? O Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Igual eu citei lá o Salmo 25, versículo 15, a gente olhando para o Senhor, Ele vem tirando as armadilhas da nossa vida. E eu falo assim, cada um tem assim, a sua necessidade, a minha necessidade, meu clamor, às vezes é diferente do irmão.
Às vezes uns estão clamando pela vida financeira, outros pela vida espiritual, outros pela família, né? E cada um, Deus, ele vai dando a vitória, por quê? Porque confiou no Senhor, confiou no Senhor, confiou no Senhor. Quando ele fala aqui também que ele é a videira, Romanos capítulo 15 também, né? Que ele vai falar assim: eu sou a videira, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então isso é fé, meu irmão, isso é fé, meu irmão, isso é fé. Então não desista, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, confia, confia. Olha o que ele vai continuar dizendo no versículo 19: então dirás, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Versículo 20: está bem, eles foram cortados por causa da incredulidade, mas tu permanece pela fé. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então você tem que andar certinho, certinho, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Né? Você tem que andar na santidade. Entenda isso. Entenda isso. Tem coisas que é Deus que vai fazer. Assim, é Deus que vai operar. A fé é isso. A fé é esperar em Deus. Aqui, nessa terra. Não, ele vai reverter essa situação. Ele vai me dar a vitória. Isso é fé. Mas a fé também é esperar. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que você não vê. Esperar ele vir. Ele vai vir. Isso é fé. Mas aqui pede para você tomar cuidado. Igual no versículo 20 aqui, está bem, eles foram cortados por causa da incredulidade, mas tu permanece pela fé. Não te ensoberbeça, mas teme a Deus. Tem pessoas que querem andar com Deus de qualquer jeito, não é assim não. Não é assim não. A palavra, quando ela é lançada, assim a gente conhece, isso eu estava fazendo, eu não sabia disso, isso era pecado, eu estou fazendo, não, eu preciso mudar. Aí você tem que tirar. Ele vai dizer bem claro assim, versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são judeus, também não te poupará, se você ficar andando de qualquer jeito. Cair andando de qualquer jeito aí. Cair achando que Deus está contigo, se você não está andando no caminho dele. Você pode até ser abençoado aqui na terra, mas quero ver você entrar na Nova Jerusalém. E entenda isso, tem coisas que ele vai pedir para você, isso é fé, eu não vou fazer. Você lembra quando ele cita lá, se teus olhos te faz pecar, arrancam. Se teus pés te faz pecar, arrancam. Se tua mão te faz pecar, é você. É você que tem que arrancar. É você que tem que arrancar. Olha que bem interessante. Ele não fala assim, se teus ouvidos te faz pecar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. É tudo bem que, meu irmão, você tem que tomar um grande cuidado. Tem música aí que, né? Melhor você tampar o ouvido aí. Tem música que, meu, não precisa você assistir um filme de pornografia, né? Tem música que já é uma pornografia já. Então tem coisa que é você que tem que tirar. Eu vou ler aqui onde que eu quero onde que eu queria chegar e estou chegando agora. Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler o capítulo 21, versículo 27. Vai dizer assim, na Nova Jerusalém. Ele vai dizer assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, eu falo assim, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Né? Então, olha aqui, eu vou citar aqui no capítulo 22, no versículo 15,
Eu sempre aconselho as pessoas que querem conhecer assim, a Bíblia, eu já falo assim, ó, estuda assim, para você entrar no reino de Deus, assim, que é melhor. Estuda lá, Apocalipse capítulo 22, esse versículo 15, que aí você vai tomar cuidado com essas palavras, e você não vai praticar, e você vai entrar no reino de Deus, que vai dizer assim, ó, versículo 15, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Vou ler novamente aqui, ó, versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Hoje eu vou citar somente os cães, né? Então, igual eu comentei, assim, quer estudar, estuda sobre isso, estuda o que é, o que são os cães aqui, feiticeiro, idolatria, que aí você vai tomar cuidado com essas coisas, e aí você sabe que você vai entrar no reino de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre os cães. Quem são esses cães aqui que Paulo está citando? João está citando, perdão. João está citando. Fora ficarão os cães. Aqui, ó, no capítulo 21, ele vai dar o exemplo. Você vai ver que lá no capítulo 22, no versículo 15, ele vai citar os cães. Mas aqui no capítulo 21, ele não vai citar os cães. No versículo 8, ele vai dizer assim: quando, porém, aos covardes, olha aqui, ele não está citando os cães, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha aqui, ele está citando aqui as mesmas falas que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Mas ele só não está citando os cães. Mas olha aqui, quando ele fala cães, é esses daqui, ó. Quando, porém, aos covardes, quando ele fala os covardes, é aqueles, meus irmãos, esses são os cães também. Aqueles que colocam a mão no arado e depois tiram. É aqueles que a passagem fala, igual citei lá, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vem. Mas depois desiste. Esses são os cães. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Na hora que ele fala assim, os covardes, você vê que Deus ele não gosta muito disso. Era melhor, você vê que quando ele chama Gideão, e Gideão levanta ali 32 mil homens, Deus ele já vai falar para Gideão, fala para os medrosos, covardes, que se tiver com medo, se for covarde, não vai, melhor não ir. 22 mil homens, eles voltam para trás. Porque Deus ele não gosta mesmo de trabalhar com covarde. Por isso que Jesus Cristo vai dizer assim, pensa direitinho, qual é o homem que antes de edificar uma casa, uma torre, ele não calcula primeiro, para ver se vai terminar, para depois não ser envergonhado. Assim, meu irmão, também é na presença de Deus. Tem muitas pessoas que desistiram, e além de desistir, faz outras pessoas desistir. Esses são os covardes. Aquelas pessoas que deixaram de ter fé. E, igual eu falo para os irmãos assim, já pensou? Um dia os irmãos vêm para a igreja, cadê o pastor Fábio? Ele desistiu. Ele está amarrado no nome do Senhor Jesus. Automaticamente, não vou dizer todos, mas alguns podem desistir. Por isso que ele está citando aqui os covardes. Então, quando ele fala os cães, olha que ele vai mais ainda. Ele vai dizer assim, ó, aos incrédulos, aos abomináveis. São cães.
os incrédulos, esses que vêm para a igreja e não saem do mundo, no mundo da vida. Sabe, assim, a palavra é lançada, mas quer continuar do mesmo jeito. Os incrédulos. Eu falo assim, ó, às vezes tem pessoas que não conseguem mudar a sua casa, os seus familiares, sabe por quê? Porque ela não transformou a vida dela. Então os familiares começam a olhar assim, meu, você continua falando palavrão. Você continua aí bebendo, você continua fumando. Você não mudou a sua vida. Né? Para você ser luz na vida dos outros, né? Você tem que ter sido transformado. Para você iluminar. Igual aqui, ó, tá a luz aqui, ó. Se eu apagar a luz aqui, ó, fica no escuro. Mas quando eu acendo aqui, ela ilumina. Ela ilumina. Então você tem que iluminar, dando um bom testemunho. Ou tem pessoas que, igual eu vejo aí, diz ser cristão, mas no Facebook tá postando lá pessoas casadas. Em vez de dar um exemplo para outras pessoas, são casadas. Às vezes uns velhos casados ali, fica postando menininha novinha. Esse tempo eu vi no Facebook, menininha novinha lá, tomando banho. O cara casado postando umas coisas dessas. Que exemplo. A menina assim, sem a roupa, assim, só... Não vou nem falar. Mostrando lá. Eu falei, meu, olha a coisa, que absurdo. É cães. Pessoas, vejam, postar louvores, hinos, posta lá as músicas mundanas. São cães. São cães, ó, igual ele está dizendo assim, ó. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, eles não vão entrar. Esses são cães. As pessoas que têm amizade do mundo. Olha o que está escrito aqui, ó, em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, ó, tem que tomar um grande cuidado. Tem que tomar um grande cuidado. E olha, aqui eu estou citando, tem muitas pessoas que são cães, têm amizade com o mundo, e não tem uma amizade com os cristãos. E tem pessoas que não querem mudança. Não quer mudança. Olha aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 6. Segundo Coríntios capítulo 6, deixa eu pôr aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união de crente com incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então Deus está falando, não toqueis em coisas impuras. Porque se você toca, o que acontece? Você fica impuro também. Você entendeu? Você entendeu? Tem pessoas que elas não querem mudança. Elas não querem mudança. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo 18. Serei vosso pai, e vos serei
para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemos nós de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então temos que aperfeiçoar a nossa santidade. Eu vou abrir também aqui em Efésios capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então devemos andar como filho da luz. Olha, ó, Filipenses, já que eu estou aqui do lado, aqui, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisão, da falsa circuncisão. Então ele está falando, acautelai-vos dos cães. Vou finalizar aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Então aqui, ó, mais uma reflexão. Na hora que ele fala assim, aos incrédulos, aos abomináveis, ele está citando também aquele que não quer casar, quer viver na fornicação. Ele quer falar também com esses. Esse tempo eu fui para o monte e o bispo lá falou, né, que ele esperou 5 anos pela varoa dele. Quando ela apareceu, olha aqui, começou a namorar. De um mês, ele já não estava aguentando lá com a cara. Não, eu não aguento. Você aguenta? Ela, não, também não. Então vamos casar. Ele orou, Deus falou, casa, meu filho. Porque um crente mesmo, ele sabe o que quer. Uma crente também, ela sabe o que quer. Igual eu falo, se você está com uma pessoa e essa pessoa não quer casar com você, meu irmão, essa pessoa não te ama, não. Ou você prefere ficar aí na fornicação aí, e perder a salvação. Por isso que eu falo, a fé, ela exige da gente. A gente que tem que fazer algo pela nossa salvação. Né? Você acha que essa moça não quer casar com você? Então ela não gosta de você, sai fora. Sai fora. Se esse homem não quer casar com você, arruma alguém que queira um compromisso sério. Como eu citei o bispo lá, ele essa moça falou, vamos casar. E ele pensou assim, eu já estou um mês, é só esperar mais um mêsinho, meu amor. Ela, tranquilo. Mas olha aqui, ó, diminuiu. 16 dias, eles já estavam casados. Aí eles se abraçaram, agora estamos tranquilos. Estamos conforme a vontade de Deus e não pecamos. Então, meu irmão, tem muitos incrédulos. Sabe, a palavra é lançada, e quando a palavra é lançada, devemos fazer algo. Amém? Então a palavra de hoje é esta, né? Ora, a fé é o firme fundamento. Não, vamos aqui, ó. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está falando Hebreus, né? Aqui, ó, vai dizer assim: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, toma posse aqui, ó, porque Deus ele vai fazer grandes coisas ainda neste ano na vida do irmão, da irmã. Mas aqui, ó, também Deus ele pede, isso é fé. Fé é esperar em Deus, mas fé também é aguardar, é tirar ali, é fazer algo para ter a santidade. Você entendeu? Isso é fé. Tá bom? Então, ó, que Deus abençoe a vida de todos. Ficam todos com Deus. Forte abraço, recebe o meu abraço, recebe o abraço da família de Atos. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.